7 regiões administrativas do Distrito Federal estão sem registro de homicídios há mais de um ano, refletindo um avanço nas políticas de segurança pública da capital. Essas áreas incluem Parkway, Varjão, Fercal, Candangolândia, Lago Norte, Lago Sul e Riacho Fundo II. A diminuição dos homicídios é atribuída ao fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança, como Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos, com estratégias de videomonitoramento e operações regionalizadas para apreensão de armas e prisões de criminosos reincidentes. No geral, o DF alcançou uma das menores taxas de homicídios dos últimos 46 anos, com 8,8 casos por 100 mil habitantes em 2022, e segue superando metas de redução de violência. Além disso, outros índices criminais, como latrocínios e tentativas de homicídio, também caíram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a gestão estratégica e o aprimoramento de tecnologias têm sido fundamentais para melhorar a segurança da população. Julgue o item 1. A redução nos índices de homicídio em algumas regiões administrativas do Distrito Federal é atribuída exclusivamente ao aumento do videomonitoramento. É uma inferência válida, considerando o contexto apresentado. Errado. Embora o videomonitoramento seja mencionado como um dos elementos das políticas de segurança, o texto destaca uma série de ações integradas, como o trabalho conjunto de forças de segurança e operações regionalizadas, como fatores que contribuíram para a redução dos homicídios. Atribuir a diminuição exclusivamente ao videomonitoramento distorce o conteúdo apresentado. 2. O texto, cujo propósito principal é informar sobre a redução de homicídios no Distrito Federal, caracteriza-se como uma reportagem, um gênero textual predominantemente opinativo e subjetivo, focado em persuadir o leitor. Errado. A reportagem é um gênero textual informativo e objetivo, com o propósito de transmitir dados, análises e fatos. Apesar de conter trechos com declarações de autoridades, que podem sugerir interpretação, o foco principal da reportagem em questão é relatar uma realidade baseada em estatísticas e ações do governo, e não persuadir ou emitir opinião. 3. A grafia da palavra videomonitoramento está correta e diferentemente da palavra videohistória, que requer o uso do hífen devido à presença da letra H no segundo elemento. Certo. Em videomonitoramento, não há hífen porque o segundo elemento começa com uma consoante. Já em videohistória, o hífen é obrigatório porque o segundo elemento inicia com a letra H, que mantém sua autonomia gráfica. 4. Sabendo que 5 coelhos consomem 20 cenouras em 4 dias em determinada fazenda, e que todos os coelhos comem a mesma quantidade, julgue o item. Se o número de coelhos e o número de cenouras forem inteiros, então o número de dias necessários para que elas sejam consumidas sempre será racional certo. Se o número de coelhos e o número de cenouras forem inteiros e todos os coelhos consumirem igualmente, o número de dias necessários para consumir as cenouras será sempre um número racional. Isso ocorre porque o consumo diário por coelho pode ser calculado como uma fração entre o número total de cenouras e o número de coelhos multiplicado pelos dias. Como a divisão de dois números inteiros, cenouras e coelhos, resulta em um número racional, o número de dias necessário também será racional 5. Lucas, vocês estão bem ou mal? João, de modo geral, estou bem, mas, no momento, estou mal. Ana, eu costumo estar mal, mas ultimamente tenho estado bem. Clara, espero que melhore logo. João. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior e, ainda, que de estar mal seja a negação de que estar bem, julgue o item. Do ponto de vista lógico, a frase dita por João é equivalente a não é verdade que eu costumo estar mal ou que estou bem. Certo. A frase de João, de modo geral, estou bem, mas, no momento, estou mal, pode ser representada logicamente como P e que, onde P significa estou bem, estar bem. Que significa estou mal, estar mal. Essa frase é uma conjunção, P e que indica que João está bem de forma geral, mas no momento está mal. Agora, a frase não é verdade que eu costumo estar mal ou que estou bem é logicamente representada como não P ou não que. Pela lei de Morgan, sabemos que não P ou não que, igual P e que. Isso quer dizer que a negação de uma disjunção, não é verdade que eu costumo estar mal ou que estou bem,
é equivalente à conjunção de P e Q, está bem e está mal. 6. A Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, exceto as em regime especial, e das fundações públicas federais. Errado. Artigo 1º da Lei 8.112. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 7. Lei nº 4.878 de 1965, Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do DF, dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. Certo. Artigo 1º da Lei nº 4.878 de 1965. Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. 8. A Lei Complementar nº 840 de 2011 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente soberanos do Distrito Federal. Errado. Artigo 1º da Lei Complementar nº 840 de 2011. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. 9. Segundo o Decreto-Lei nº 2.266 de 1985, fica criada, no quadro de pessoal do Distrito Federal, a carreira policial civil, composta de cargos de delegado de polícia, médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia, datiloscopista policial e agente penitenciário, com os encargos previstos em legislação complementar. Errado. Artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.266 de 1985. Fica criada, no quadro de pessoal do Distrito Federal, a carreira policial civil, composta de cargos de delegado de polícia, médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia, datiloscopista policial e agente penitenciário, conforme o anexo 1º deste Decreto-Lei com os encargos previstos em legislação específica. 10. Segundo a Lei nº 9.264 de 1996, a carreira policial civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-Lei nº 2.266, de 12 de março de 1985, fica desmembrada em carreira de delegado de polícia do Distrito Federal e carreira de polícia civil do Distrito Federal. Certo. Artigo 1º da Lei nº 9.264 de 1996. A carreira policial civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-Lei nº 2.266, de 12 de março de 1985, fica desmembrada em carreira de delegado de polícia do Distrito Federal e carreira de polícia civil do Distrito Federal. 11. Segundo a Resolução nº 01, de 7 de março de 2023, a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, órgão permanente de Estado, organizada e mantida pela União, essencial à função jurisdicional do Estado e à segurança pública, subordinada diretamente ao governador do Distrito Federal, fundada na hierarquia e na disciplina, tem por finalidade exercer as competências previstas no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes. Certo. Artigo 1º da Resolução nº 01, de 7 de março de 2023. A Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, órgão permanente de Estado, organizada e mantida pela União, essencial à função jurisdicional do Estado e à segurança pública, subordinada diretamente ao governador do Distrito Federal, fundada na hierarquia e na disciplina, tem por finalidade exercer as competências previstas no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes. 12. Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia legislativa e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Errado.
Artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 13. A Lei nº 13.869 de 2019 define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, exclusivo a servidor, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Errado. Artigo 1º da Lei nº 13.869 de 2019. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. 14. Segundo a Lei nº 8.429 de 1992, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Certo. Artigo 1º da Lei nº 8.429 de 1992. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. 15. A Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Certo. Artigo 1º da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 16. A Lei nº 14.344 de 2022, Lei Henri Borel, cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Certo. Artigo 1º da Lei nº 14.344 de 2022, Lei Henri Borel. Esta lei cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 e do parágrafo 4º do artigo 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal, 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, e 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 17. A Missão Poli Coelho, criada em 1946 durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, teve como objetivo principal definir o nome da nova capital do Brasil, tarefa concluída no mesmo ano com a escolha do nome Brasília. Errado. A Missão Poli Coelho foi criada em 1946 para realizar estudos de localização da futura capital no Planalto Central, conforme previsto nas disposições transitórias da Constituição de 1946.
O objetivo principal não era definir o nome da nova capital, mas determinar a melhor área para sua instalação. O nome Brasília já era sugerido desde o século XIX, e a missão não foi responsável por essa escolha. 18. A Lei Complementar Federal nº 94 de 1998 é o poder legislativo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID. Errado. Artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 94 de 1998. É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos artigos 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID. 19. Segundo o Decreto Federal número 7.469 de 2011, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID, destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. Certo. Artigo 1º do Decreto Federal número 7.469 de 2011. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID, destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. 20. O segundo Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, segundo o PDPM, consiste em conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e sociedade civil para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Certo. Artigo 1º do segundo Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, segundo o PDPM, consiste em conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e sociedade civil para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. 21. A filosofia da educação, ao questionar os valores e os fins do processo educacional, oferece fundamentos para práticas pedagógicas que promovam a formação integral do ser humano. Certo. A filosofia da educação, como um dos fundamentos da educação, é responsável por questionar e refletir sobre os valores, objetivos e finalidades do processo educacional. Ela visa promover práticas pedagógicas que considerem o desenvolvimento integral do ser humano, incluindo aspectos cognitivos, éticos e sociais. Esse fundamento é essencial para orientar a educação como um meio de formação crítica e transformação social, ao invés de se limitar a uma transmissão mecânica de conhecimento. 22. A relação entre educação e sociedade é marcada pela independência total das práticas educacionais em relação às dinâmicas sociais, econômicas e culturais do contexto em que estão inseridas. Errado. A educação é profundamente influenciada pelas dinâmicas sociais, econômicas e culturais da sociedade, refletindo e, ao mesmo tempo, reproduzindo valores, normas e estruturas sociais. Essa relação evidencia que a educação não é independente, mas sim interdependente da sociedade. 23. A dimensão sociocultural da educação reconhece a influência das estruturas sociais e culturais no processo educativo, enfatizando que a educação é um fenômeno isolado e desvinculado das relações sociais. Errado. A dimensão sociocultural da educação não considera o processo educativo como isolado, mas sim como interligado às relações sociais, políticas e culturais. A educação reflete, ao mesmo tempo, contribui para moldar as estruturas da sociedade em que está inserida, reforçando a interdependência entre esses elementos. 24. A educação, direito de todos e dever exclusivo do Estado, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando a qualificação para o trabalho. Errado. Artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 25. A educação engloba os processos de formação que ocorrem no ambiente familiar, nas interações sociais, no âmbito do trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas diversas expressões culturais. Certo.
Artigo 1º da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 26. Os parâmetros curriculares nacionais, PCNS, atuam como um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país, orientando investimentos educacionais, promovendo a socialização de discussões e pesquisas e subsidiando a atuação de técnicos e professores, especialmente daqueles em regiões mais isoladas. Certo. Os parâmetros curriculares nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. 27. A concepção pedagógica do movimento da Escola Nova enfatizava a centralidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem, defendendo métodos ativos e experiências práticas como elementos essenciais à formação educacional. Certo. A Escola Nova, movimento surgido no início do século XX, trouxe uma visão progressista da educação, deslocando o foco da centralidade do professor para o protagonismo do aluno. Essa abordagem visava uma educação mais participativa e experimental, conectando o aprendizado às experiências de vida e ao desenvolvimento integral do educando. 28. A legislação brasileira reconhece a educação à distância, EAD, como uma modalidade de ensino válida em todos os níveis e modalidades de ensino, exigindo regulamentação específica para sua oferta e garantindo os mesmos padrões de qualidade da educação presencial. Errado. A legislação brasileira reconhece a educação à distância, EAD, como uma modalidade válida para o ensino fundamental, ensino médio e educação superior, mas não é válida para a educação infantil. A EAD nesses níveis deve seguir regulamentação específica, garantindo qualidade no ensino, mas a educação infantil exige interação direta e presencial, o que não pode ser substituído pela modalidade à distância. 29. A supervisão pedagógica tem como principal objetivo acompanhar e apoiar o trabalho docente nas escolas, oferecendo feedbacks para melhorar o desempenho do ensino. Certo. A supervisão pedagógica é um processo contínuo e fundamental para a melhoria da qualidade do ensino, com foco na orientação e desenvolvimento profissional do professor. 30. A supervisão pedagógica deve se basear em uma abordagem autoritária, com foco em corrigir erros e monitorar o desempenho dos professores, para seu desenvolvimento profissional contínuo. Errado. A supervisão deve ser baseada em uma abordagem colaborativa e formativa, com foco no desenvolvimento profissional e melhoria contínua do ensino, não apenas na correção de falhas. 31. Liderança no contexto educacional é fundamental para promover o engajamento e a cooperação entre a equipe de professores, garantindo que todos trabalhem para alcançar objetivos comuns. Certo. A liderança é essencial para criar um ambiente de trabalho positivo, onde a cooperação e o comprometimento dos professores são fundamentais para o sucesso educacional. 32. Existem apenas dois tipos de liderança aplicáveis à gestão escolar, a liderança autocrática e a liderança democrática. Mecanismos de participação dos professores são desnecessários, já que as decisões devem ser centralizadas. Errado. A liderança educacional pode ser de diversos tipos, democrática, transformacional, situacional, etc., e os mecanismos de participação são fundamentais para a construção coletiva das decisões e o fortalecimento da autonomia dos professores. 33. Para garantir a integração grupal entre os professores, é necessário que a escola adote normas rígidas e autoritárias, com o objetivo de evitar qualquer tipo de conflito ou divergência de opiniões. Errado. As normas e formas organizativas devem ser flexíveis e promover o diálogo e a colaboração, respeitando a diversidade de opiniões para garantir um ambiente de trabalho inclusivo e produtivo. 34. A pesquisa participante é um método eficaz para promover a inovação pedagógica e avaliar o processo de ensino-aprendizagem, permitindo a reflexão crítica sobre as práticas educacionais e a construção de novas soluções. Certo.
A pesquisa participante envolve os professores e alunos na reflexão sobre as práticas educacionais, facilitando a inovação e melhorando o processo de ensino-aprendizagem de maneira colaborativa. 35. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, dispõe sobre a proteção parcial à criança e ao adolescente. Errado. Artigo 1º da Lei nº 8.069 de 1990. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 36. A organicidade do ensinar e aprender implica na integração dos saberes, práticas e processos, sendo imprescindível que a pesquisa seja uma ferramenta permanente de transformação e reflexão pedagógica. Certo. A organicidade entre ensinar, aprender e pesquisar promove a construção contínua de saberes, com a pesquisa se tornando elemento essencial para a inovação pedagógica e a reflexão crítica no processo educativo. 37. O planejamento educacional deve ser flexível, adaptando-se às mudanças e necessidades das realidades escolares e dos alunos, não sendo exclusivamente rígido e prescritivo. Certo. O planejamento deve considerar a dinâmica das realidades escolares, sendo adaptável às necessidades dos alunos e mudanças no contexto educacional, para promover uma educação de qualidade. 38. O planejamento educacional deve ser feito exclusivamente no nível da sala de aula, não sendo necessário envolver as instâncias administrativas ou outras esferas da organização escolar. Errado. O planejamento deve envolver diversas esferas da organização escolar, incluindo a administração e outros níveis de gestão, para garantir a coerência e eficácia das práticas pedagógicas. 39. O projeto político-pedagógico deve ser desenvolvido pelos gestores educacionais e uma participação dos professores e comunidade escolar. Errado. O projeto político-pedagógico deve envolver a participação de toda a comunidade escolar, incluindo professores, alunos e pais, garantindo que todos os segmentos da escola se sintam comprometidos e responsáveis pela sua implementação. 40. O projeto político-pedagógico da escola deve ser orientado por princípios de inclusão, equidade e qualidade, buscando sempre o desenvolvimento integral dos alunos. Certo. O projeto político-pedagógico deve ser fundamentado em princípios como inclusão, equidade e qualidade, visando o desenvolvimento integral do aluno, respeitando as diversidades e promovendo uma educação de excelência. 41. A gestão educacional deve ser feita de forma descentralizada, com autonomia dos gestores, mas sempre alinhada aos princípios e eixos norteadores do projeto político-pedagógico. Certo. A gestão educacional deve ser descentralizada, permitindo autonomia, mas sempre guiada pelos princípios do projeto político-pedagógico, para garantir a coerência entre a administração e as práticas pedagógicas. 42. O planejamento participativo deve envolver ativamente a comunidade escolar, professores, alunos e pais, com a intenção de construir coletivamente as diretrizes e ações pedagógicas. Certo. O planejamento participativo é fundamental para garantir que a comunidade escolar, incluindo professores, alunos e pais, atue de forma colaborativa na definição das diretrizes pedagógicas e na implementação das ações educativas. 43. O planejamento participativo deve ser considerado um processo contínuo, com constantes ciclos de acompanhamento e avaliação, que possibilitem ajustes necessários ao longo da implementação. Certo. O planejamento participativo exige acompanhamento e avaliação contínuos, permitindo ajustes conforme a evolução do processo educacional e as necessidades da comunidade escolar. 44. A comunicação eficaz e a interação grupal no planejamento escolar devem ser limitadas ao momento da elaboração do planejamento, sem a necessidade de continuidade após sua execução. Errado. A comunicação e a interação grupal devem ser contínuas, não se limitando à elaboração, mas também durante a execução e a avaliação do planejamento, para garantir sua efetividade e ajuste contínuo. 45. A constituição de equipes de trabalho para o planejamento escolar deve considerar a capacitação permanente dos profissionais, promovendo encontros sistemáticos de avaliação e reflexão pedagógica. Certo. A formação contínua dos profissionais e a realização de encontros de avaliação são essenciais para garantir a qualidade do planejamento e da prática pedagógica, ajustando as ações conforme necessário.